Fala, nação rubro-negra, Flamengo em dose dupla na data de hoje. Vamos jogar às 4 horas da tarde e às 6h10. Vou passar para vocês a escalação do time que vai jogar lá em Orlando, a provável escalação, e também que vai jogar contra o Nova Iguaçu. Falando sobre esse salário divulgado do Bruno Henrique, né? 2,5 milhões de reais por mês. Flamengo soltou uma nota oficial em relação a isso e promete entrar na justiça. Vou explicar aos senhores o porquê. Sobre o Domingos Duarte, zagueiro português, que, segundo um portal inglês, está vindo para o time do Flamengo e nos próximos dias a contratação dele deve ser anunciada. E a torcida do Palmeiras está chorando à torta e à direita, chegou até a alagar o Rio de Janeiro de tanto choro que vem lá de São Paulo por causa da vinda do Vinha. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se puderem, ajuda tremendamente o canal Flageral se vocês deixarem o like. Então conto com vocês e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, o Flamengo veio oficialmente desmentir um jornalista em relação aos valores do salário do Bruno Henrique. Eu já venho falando há muito tempo para os senhores. O salário do Bruno Henrique se mudou um pouquinho para cima, né? Ele ganhava em torno de 1,5 milhão, agora ele vai ganhar em torno de 1,7 milhões, e isso no máximo, tá? E esse jornalista, que é do UOL, o Renato Maurício Prado, ele falou que o Flamengo paga por mês para o Bruno Henrique 2,5 milhões, além de 10 milhões de reais de luva e além de 7 milhões de reais para os seus empresários. Essa notícia pegou a torcida de surpresa, a torcida começou a chiar, a reclamar desse contrato absurdo, que realmente, se ele ganhasse 2,5 milhões, todo mundo acharia um absurdo, até eu acharia um absurdo, porque não tem sentido o Bruno Henrique ter renovado por esses valores. Achei até muito estranha a matéria, né? Mas o Flamengo veio através de uma nota oficial e, abrindo aspas, disse o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo vem a público informar que todos os contratos de futebol estão disponíveis ao Conselho Fiscal, que através do seu presidente pode requisitar qualquer documento financeiro do clube. Além disso, a instituição é auditada por uma Big Four que tem transparência como regra interna. Entretanto, o Flamengo não está obrigado a exibir os contratos a estranhos à sua organização interna e não aceitará qualquer tipo de pressão pública. E ainda continuando, o clube tomou consciência da matéria sensacionalista e mentirosa sobre o contrato do atleta Bruno Henrique, matéria esta que inventa valores totalmente irreais e ataca a correção das informações recebidas pelo departamento de futebol. As providências cabíveis serão tomadas o mais breve possível. Então é isso, galera. O Flamengo provavelmente entre na justiça, pelo que a gente entendeu ali da nota oficial, e a gente pede para os senhores também terem cautela quando verem assim algum tipo de notícia com valores tão altos assim. Desconfie, corra atrás, porque às vezes é só para causar tumulto dentro do clube. E nação rubro-negra, como é bom ver o Flamengo jogar em dose dupla. Hoje a gente vai se deliciar com o nosso Mengão às 4 horas da tarde e também às 6h10. 4 horas da tarde pela Copa Mickey, né? Lá em Orlando, eu vou estar com uma repórter lá exclusiva para cobrir, para fazer ali as imagens, depois eu boto no canal. E 6h10 o Flamengo vai jogar contra o Nova Iguaçu com um time recheado de meninos. Mas a gente vai ter a volta do Noga depois de muito tempo, quase um ano afastado. O Noga agora está de volta para o time titular rubro-negro. O time esse que vai ter também o Matheus Cunha. E o Flamengo, do jogo de 4 horas da tarde, uma festa total lá em Orlando. Só para vocês terem uma ideia, os ingressos estão variando de $50 até $1.000 e poucos. E os ingressos estão praticamente esgotados. Então é aquela festa. Flamengo não é só nacional. Flamengo é mundial. A nação rubro-negra é sinistra. E só para lembrar para os senhores, há um tempo atrás, o São Paulo jogou lá em Orlando e sobrou espaço. Os ingressos variavam de $20 até $50. E mesmo assim, o estádio ficou às moscas. Então é a força da nação rubro-negra no mundo inteiro. Flamengo deve entrar em campo para esse jogo de 4 horas da tarde, com transmissão exclusiva pelo Sport TV. Antes a Band ia passar, mas aí houve um rolo ali que
o Sport TV que vai passar. Então, onde assistir? Sport TV a partir das 3h50 da tarde. O Flamengo deve entrar em campo com Rossi no gol, o Wesley lateral direito, Davi Luiz como zagueiro, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar como volante, Vitor Hugo, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Só que esse time provavelmente tenha mudanças, né? É difícil cravar porque o Tite está testando os jogadores. Então pode ser que o Pulgar não jogue, pode ser que o Léo Pereira não jogue, que o Ayrton Lucas não jogue, que seja o outro lateral direito ali no lugar do Wesley. Então é isso, o Tite pode ser que mude algumas peças desse time, mas provavelmente a gente vai ver a estreia do Nicolas de la Cruz, jogador ali que para mim foi a contratação a melhor disparada da temporada aqui brasileira. E é aquilo, né? Vamos aguardar ansiosos e logo depois desse jogo, e para mim esse jogo o Flamengo vai vencer por 3-1, o time do Philadelphia, e para esse jogo de 6h10, o Flamengo vai ter aí um time recheado de garotos. Esse jogo vai ter transmissão pela GOT, que é um canal ali do YouTube, e o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: o Matheus Cunha no gol, o Campos, lateral direito, o Noga, o Diegão, o Zé Wellington, Everton, Ryan Lucas, Lohan, Thiaguinho, Peterson e o Verton, jogador que ia, mas não foi. Que bom, né? Porque ia a preço de banana devido a uma situação errada ali no departamento de futebol, né? Porque negociar esse jogador de graça, emprestar ele de graça e botar como €1 milhão, €1 milhão o passe dele é um tapa na cara da nação. Mas graças a Deus, a princípio ele vai ficar no time do Flamengo. E esse jogo a gente vai estar jogando ali a segunda rodada do Campeonato Carioca. Primeiro jogo a gente goleou, líder absoluto, e se Deus quiser, essa molecada que se sacrificou saindo da copinha vai dar muitas alegrias também no Campeonato Carioca. É isso, para mim esse jogo contra o Nova Iguaçu a gente vai vencer difícil, tá? Mas a gente vai vencer por 2-1. Partida, para mim, não vai ser fácil, mas é aquilo, né? Vamos ter uma overdose do Flamengo nessa data, nesse domingo, e não é só hoje não. Dia 27 tem mais overdose de Flamengo, são mais 2 jogos no mesmo dia, e isso deixa a gente bem feliz, né? Até porque ficamos mais de um mês sem ver o Flamengo entrar em campo, sem ver o Flamengo jogar. E agora, na data de hoje, a gente vai ter 2 jogos do Mengão. É isso, arrebentamos a boca do balão e pra cima deles nessa temporada. E nação, falando sobre o mercado da bola, segundo o jornal inglês Athletic, o Flamengo está muito próximo de anunciar a próxima contratação, que é o Domingos Duarte, jogador português de 28 anos. Atualmente ele se encontra no Getafe, tem contrato até o meio de 2026, mas, segundo esse portal, o Flamengo está com negociações ali bem avançadas, né? E isso se dá pelo motivo da desistência do Léo Ortiz. Flamengo tira o time de campo em relação ao Léo Ortiz, aí só mesmo uma reviravolta muito grande para o Bragantino negociar o Léo Ortiz, querer ali que ele vá para o Flamengo, e isso é uma situação que o Bragantino desde o começo não queria, e é bom para a gente aprender a não facilitar mais nada para esse time, né? Até porque a gente prestou o Matheus Gonçalves gratuitamente, e quando a gente vai fazer uma negociação com eles, mesmo o jogador querendo vir, o Bragantino faz de tudo para o jogador ficar lá mesmo, contrariando o próprio jogador diante de uma boa proposta financeira que o Flamengo fez. Com isso, eu não negociaria mais com o Bragantino em relação a nada. Não adiantaria mais o lado dele em hipótese nenhuma. Em relação ao Domingos Duarte, já jogou junto com o Pablo Mari em 2019, quando o Pablo Mari veio para o Flamengo. Ele é um jogador que tem um alto nível ali de passes certos, não é igual o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um jogador que tem uma qualidade de passe assim gigantesca, mas o Domingos Duarte é um jogador que sim tem a sua importância ali na zaga, e é aquilo, vamos torcer para que tudo dê certo. É um jogador que tem qualidade e vai agregar muito ao elenco do Flamengo, jogador que tem bastante experiência lá na Europa, é um caso ali que se parece um pouquinho com o caso do Pablo Mari, e vamos aguardar aí para os próximos dias, porque segundo esse portal, nos próximos dias a negociação vai ser concretizada. Não temos ainda valores, mas em breve a gente vai saber dessa informação. E o que dizer da torcida do Palmeiras, né? Eles estão muito tristes porque o Flamengo contratou o Matias Vinha.
né, que vinha pro Palmeiras, mas acabou vindo pro Flamengo. Não, desculpa, mas não tem como a gente não fazer piada com esse nome, né? Até o Arrascaeta deu uma zoada, mas a verdade é a seguinte: os palmeirenses estão muito tristes, porque um tempo atrás o Vinha, ele falou, ó, no Brasil só jogo no Palmeiras, tenho uma identificação com o Palmeiras, o único clube que eu vou jogar no Brasil é o Palmeiras. E galera, ele não mentiu, né? Até porque o Flamengo não é um clube, o Flamengo é uma seleção. E ele estava com vontade de vir para cá. O Flamengo está criando ali uma seleção uruguaia paralela dentro do próprio clube, né? Já temos aí o Varela, que é da seleção do Uruguai, o De La Cruz, o Arrascaeta e agora o Matias Vinha. É bom que isso facilita na adaptação do jogador. Só que o choro de São Paulo tá chegando até o Rio de Janeiro, né? Muitos torcedores falando, poxa, ele traiu a gente, ele não poderia ter feito isso, como o cara fala isso, agora a gente tem ódio do Matias Vinha, nunca mais ele vai ser ídolo do Palmeiras. Galera, pelo amor de Deus, né? O jogador é profissional, ele pode até falar, não vou jogar num clube, não vou jogar no outro, mas quando chega a proposta na mão, ainda mais do Flamengo, o cara treme na base, e foi o que aconteceu com o Vinha, queria vir para o time do Flamengo e veio para o time rubro-negro. Eu estou muito feliz com essa contratação, mas já lá em São Paulo, perto do Rio Tietê, a galera tá chorando, chorando, e o choro não termina nunca. Mas fazer o quê, né? Uns contam história, outros fazem a história, como o Flamengo está fazendo aí, contratando jogadores, assim, minuciosamente para um time que já tem um elenco de qualidade. Então, contratando essas peças-chave, né, De La Cruz, o Vinha, um zagueiro, né, que eu queria muito que fosse o Léo Ortiz, mas a princípio não vai ser, mas um zagueiro de qualidade, um ponta, o Flamengo vai ficar tranquilo, até porque, galera, a gente tem que lembrar que a gente tem Ocampos, que é um lateral direito, né? Para quem cobra aí um lateral direito, temos o Ocampos, temos o Varela, temos aí o Wesley, mas a gente tem que ficar de olho nesse Ocampos, que é um bom lateral direito. É isso. Só para atualizar para vocês, esse chororô lá de São Paulo por causa da vinda do Vinha. Valeu, nação rubro-negra, tenham um fim de semana abençoado, bom jogo a todos, pra cima deles Mengão, até a próxima e fui!